E eu queria fechar esse tempinho aqui com a gente, né? Estamos chegando já no nosso fechar das nossas cortinas. Uma palavra que vem do grafite, extração vem do grafite, um dos materiais mais resistentes que existem. No processo de oxidação, você tem o elemento chamado óxido de grafeno. Esse elemento é um elemento muito usado na indústria de calçado, indústria de plástica, porque ele é 100 vezes mais resistente que o aço. E todo mundo começou a colocar a culpa nele, porque fica aquela confusão de existe mesmo, não existe, no que está sendo injetado. E aí o pessoal do Quinta Coluna lá da Espanha demonstrou. E quando você tem a presença, você colhe o sangue, vê a hemácia antes da pessoa receber a terapia gênica e depois, você vê que as hemácias mudam. Ele afeta a hemoglobina e a pessoa começa um processo anêmico. Ele dá resistência e suporte para aquilo que tem o objetivo dele de proteger. Então nós estamos falando de alguma coisa que no estado natural ele não é magnetizador, mas por um twist que eles chamam, ele pode começar a ter essa propriedade. Não, ele tem essa propriedade. Então nós começamos a descobrir mais coisas sobre o papel dele e a gente vê que ele começa a alterar, lógico, pessoal, porque é uma alteração global daquilo que está sendo em geração, várias coisas, e essas coisas elas vão alterar com certeza o seu sistema cardiovascular, vai alterar a sua transmissão neuronal. Esse troço vai para tudo quanto é lado também. E o pior de tudo isso, para leigo entender, e isso é importante que vocês saibam, é que ele pode e afeta também o DNA, a imunidade. São 3 coisas que nós estamos sempre falando aqui com relação ao efeito dos produtos, dos componentes. Sejam os produtos componentes que passam com facilidade pela barreira hematocefálica e vão para os neurônios, para as pessoas que apresentam síndromes tromboembólicas, as pessoas que começam a apresentar alterações imunológicas. Isso fica uma espiral de imunidade que se enfraquece e se adoece. E aí vão se expondo e vão falando, eu estou com a doença de novo, eu estou com a doença de novo. É lógico que se você vai fazendo anticorpos inúteis e que afetam aqueles que você teve, quantas pessoas tiveram a doença? E a gente está falando aqui desde o início, você que teve a doença, você tem imunidade sustentável, para que você vai injetar? O que você vai injetar e o que você vai fazer depois? Quando você começar a observar esses spinning de pressão, a pressão desce, depois a pressão dispara, e você está monitorando o cara, você está vendo tudo isso, você fala, como que isso é possível? Que elemento é capaz de dentro de mim desencadear tudo isso? Eu não tinha nada disso. Pessoas que estão fazendo síndromes metabólicas difíceis de controlar e que antes eram muito estáveis. Eu estou falando agora de doente que tinha doença, mas que ele fica totalmente instável e de difícil controle. Alterações cognitivas. E nós só estamos vendo o começo dessa história toda.